Como que nós podemos descobrir a verdadeira verdade? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui em mais uma palavra que eu venho trazer para vocês nessa sexta com propósito, para falar aquilo que está na palavra de Deus, acerca daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nesse dia. Bom, o que a gente quer trazer aqui hoje é sobre João 18, essa passagem aqui onde então está se encaminhando para os momentos finais de Jesus, onde então Jesus ele vai passar pela sua paixão, a sua crucificação, e estamos nesses momentos onde Jesus vai ser julgado, vai ser preso e julgado para que então ele possa depois ser crucificado. E aqui nós temos uma passagem muito interessante que fala sobre o momento em que Jesus passa por essa provação, passa por essa situação, e aí qual é a reação dele e das pessoas que estão ao seu redor. Então começa falando assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Jesus recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Aqui fazendo uma pausa, né? Jesus aqui está parafraseando, fazendo aquela frase, falando aquela frase, aquela expressão onde ele então declara a sua divindade, né? Dizendo que ele é o eu sou, o grande eu sou. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Ou seja, tiveram ali um encontro, uma revelação, um poder de Deus sendo dissipado naquele momento, e eles tendo essa reação de se prostrar ao chão, de cair ao chão, de cair para trás, enfim, diante de tanto poder que estava sendo emanado através da palavra de Jesus. Então, Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus ou Nazareno. E Jesus lhes disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem que estes vão embora. Então ele está ali protegendo o seu rebanho, né, as suas ovelhas, para que eles sejam protegidos fisicamente e espiritualmente daquele momento. E ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Então Jesus aqui está reforçando que ele deveria passar por isso, que aquilo ali era previsto e que ele precisava então passar por esse sofrimento para que ele pudesse ser crucificado e ele então pudesse derrotar o pecado e a morte. E aí então Jesus vai lá no versículo 28 estar diante de Pilatos para começar o seu julgamento. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Ou seja, os judeus não queriam entrar, não poderiam entrar num lar gentio para que eles então evitassem a contaminação e pudessem participar das comemorações da Páscoa, que envolvia não somente a celebração da Páscoa em si, mas toda a semana, que era também a festa dos pães sem fermento. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra esse homem? Aqui demonstra então que Pilatos respeitava a tradição, aquilo que os judeus então realizavam ali em termos de evitar a contaminação. Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no, segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Aqui então os judeus deixam muito claro qual era a intenção deles. Eles queriam que Jesus fosse morto. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Ou seja, né, se fosse uma morte de acordo com aquilo que estava escrito na lei de Deus, e que poderia ser uma ação do próprio povo contra Jesus, ele poderia ter sido apedrejado e aí seria morto dessa maneira. Mas como eles não poderiam matar de uma outra maneira se não fosse essa, eles então levaram o caso para os romanos para que então, através de uma acusação falsa, os romanos pudessem crucificá-lo. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? E Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim.
que foi que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Então aqui Jesus está se declarando rei. E se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Para isso para isso nasci. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou o que é a verdade. E aqui então a gente relembra aquela passagem que está lá em João 14,6, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui então Jesus está declarando novamente quem ele é, a sua missão e o que ele veio fazer nesse mundo. Então que a gente creia e entenda que a verdade está em Cristo, que somente ele possui a verdade, ele é a verdade, ele resplandece a verdade. E todo aquele que ouve entende que verdade é essa. Como diz lá João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que é Cristo, a verdade que está em Cristo, a verdade que é a revelação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a palavra verdadeira, como disse João lá em primeiro versículo do primeiro capítulo: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então que a gente reconheça que Jesus é a palavra, ele é a verdade, e que nós devemos então segui-lo para que nós conheçamos essa verdade e sejamos libertos de todo o jugo do pecado e da morte que estava sobre nós. Se você gostou dessa mensagem hoje, ative o sininho, comenta, curta, compartilha. Alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, e que Deus te abençoe e te dê uma sexta com propósito. Um grande abraço.